Shalom, shalom, glória a Deus, e hoje é terça-feira em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa semana abençoada. Essa é a segunda semana dessa jornada que nós estamos aqui dos 50 dias, rumo a um clamor que vem do coração do Senhor. Todos os tempos o Senhor prepara tempos para que o povo pare um pouquinho, prepare um jejum e vai buscar a presença dele cada vez mais. Queridos, olha, nós temos que buscar a presença do Senhor todo o tempo. Né? Não tem um tempo estabelecido. Olha, tem que ser agora. Não, essa daqui é a vida do cristão. Eu preciso da presença dele. Moisés mesmo falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não faz eu sair deste lugar. Por quê, queridos? Quem pode fazer melhor do que o Senhor? Ninguém, né? O ser humano, mas incrivelmente o Senhor escolheu o ser humano para que ele fosse participante dos planos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido, Senhor, como parte do plano do Senhor para esta terra, para muitas pessoas, para os povos, para as nações, para que nós sejamos, Pai, a boca, o clamor, a voz que vai ser liberada da sua palavra. Senhor, em todo tempo, em todas as histórias da humanidade, o Senhor escolheu homens e mulheres que pudessem estar disponíveis, que se colocassem na brecha. Isaías, mesmo quando olhou toda a grandeza do Senhor, falou: eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, que nós possamos dar a continuidade do trabalho do Senhor, assim como o Senhor fez o plano perfeito para a humanidade, né? A salvação e a continuidade de um Pai que está nos céus. O Senhor também plantou no coração do homem a eternidade, para que nós ficássemos com o nosso coração desejoso pelo Senhor. Pai, nos ajuda neste tempo. Senhor, nós sabemos que já são tempos difíceis. E cada vez mais, Senhor, o homem está perdendo a fé, a esperança, o amor. Por isso, Senhor, não permita, Senhor, que a nossa chama não se apague, mas que nós sejamos brasas vivas e respostas, Senhor, para este tempo, em nome de Jesus. E assim seja. Amém? Glória a Deus. Hoje, né, espírito do entendimento, que o entendimento através da palavra do Senhor, ele venha cada vez mais para que a gente tenha a completude daquilo que o Senhor deixou registrado. A palavra, queridos, ela está aqui, ela está escrita, ela não vai sair de dentro da Bíblia se alguém não ler e proclamar ela. Então, nesse jejum que nós estamos, há uma necessidade muito grande de nós clamarmos para estar sempre cada vez mais perto do Senhor e cumprir o desejo do coração dele, que é manifestar toda a vontade dele em nós. Amém? Em nome de Jesus. E essa semana, por ser a segunda semana, o número 2 fala de multiplicação, de dobro, de discernimento e também fala de casa. E quem é a casa predileta do Senhor? O Senhor falou: olha, vocês vão construir para mim um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele vai representar o ser humano. Então, ele dividiu em 3 partes, né? E a primeira parte ali a gente vê o átrio, aonde é o processo da conversão do ser humano, aonde ele passa ali pelas águas do batismo, né? Tem a bacia ali de bronze, a entrega da carnalidade, da oferta ali da ovelha. Depois ele entra, né? No segundo compartimento, que seria ali o santo lugar, né? É o santo lugar. E depois o Santíssimo, onde ficava a arca. E ali naquela preparação, a gente vai ver o candelabro, o incenso. E nós vamos ver também
Deixa eu pegar certinho aqui. Né? O santo lugar, isso mesmo. Aonde estava ali a mesa, né, da propiciação, onde tinha os pães, né, os 12 pães ali representando as 12 tribos, o candelabro, que o sacerdote tinha que manter essa chama sempre acesa, o altar de incenso, que são as orações, e, né, o último lugar, que era o mais sagrado, que era o lugar da presença, do pacto, né? Da arca da aliança, né? Então, essa era a divisão do tabernáculo. E quando o Senhor fez isso daí, ele falou assim, ó, olhem para este modelo, né? Este modelo vai representar aquilo, a caminhada, a jornada cristã que vocês vão ter que ter todo o tempo, né? Conversão, depois ali aprender a oração, a ceia do Senhor, o Espírito Santo, ser cheio do óleo e depois presença. Amém? Em nome de Jesus? Vamos para a nossa palavra de hoje. Então, essa semana nós vamos trabalhar na condução do Senhor para dentro da minha casa. Minha casa. Primeira semana, nós trabalhamos na palavra profética. A palavra que saía da boca do Senhor. Ela traz todo o movimento e toda a criação em nós. E agora, essa semana, nós vamos trabalhar uma questão de nós estarmos trazendo a presença de Deus para dentro da nossa segunda semana, onde nós estamos no nosso jejum, no nosso clamor. Amém? Então, em nome de Jesus, a nossa palavra hoje está em 1 Crônicas, capítulo 15, Primeira Crônicas, capítulo 15, a partir do verso... Vamos no verso 1. Então, o que Davi, ele tinha um desejo de trazer a arca da aliança para dentro do... Ela estava em tendas andando junto com eles. E ele queria construir um templo e trazer essa arca para dentro de Jerusalém de novo e levar ali. E aí o Senhor estava, ele estava designado, né? Como que eles teriam que carregar a presença do Senhor na arca, né? 1 Crônicas 15. Então, fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. E lhe armou uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao lugar em que tinha preparado. Então reuniu os filhos de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, chefe dos seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe de seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130, e os filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200, e os filhos de Hebron, Eliel, e os chefes dos irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abitar, né? Esse sacerdote Zadok tem uma história muito, muito profunda, muito bacana, muito bonita dessa geração de Zadok, queridos,
que é fantástica essa história. E Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Abinadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, então o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor, lá em Êxodo, né? Então, teve aquele episódio que Davi, ele quis trazer a arca, né, ali com um carro novo, nos bois, e não era assim que era para ser levado, porque na verdade o Senhor falou assim: olha, a arca, ela precisa ser levada nos ombros, né? Então, ombro fala muito de responsabilidade, né? Então tinha que ser no ombro dos sacerdotes, era uma responsabilidade muito importante. E ali ele fez aquela questão e que deu tudo que a gente já tinha visto na história. Mas hoje, nós vamos trabalhar aqui nessa semana dessa questão de trazer a presença do Senhor para dentro das nossas vidas, como eles fizeram aqui, se santificando, se separando. E, seguindo no verso 16, diz assim, olha: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos, músicos, com alaúdes, com harpas e símbolos, se fizessem ouvir e se levantassem a voz com alegria. E designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos deles, Asaf, filho de Berequias, e os filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles seus irmãos da segunda ordem. E assim foram separando os chefes de cada tribo para que fosse preparado essa questão, né? Pula para o 25. Então foram Davi os anciões de Israel, os capitães de milhares, para fazer subir com alegria a arca da aliança da casa de Obed-edom. E tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. E Davi vestia também uma éstola sacerdotal de linho, que o linho representava na época, era só as vestimentas dos sacerdotes, que significava pureza, né? Porque o linho era um material puro, né? Então representava santidade, separação, pureza. E assim todo Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor, aos sons dos clarins, das trombetas, dos símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Então, para que a arca da aliança, a presença do Senhor, entrasse para Jerusalém, precisava de alguns requisitos: alegria, trombetas, convocações, símbolos e muito louvor. Queridos, olha a preparação. Vamos trazer a presença do Senhor para dentro do templo, vamos levar para Jerusalém, mas para isso precisa ter o quê? Sacerdotes, linho, separação, linho puro, pureza, alegria, louvores, muita música, harpa, clarins, alaúdes e convocação, som da trombeta. Então, era muito importante. O que tinha dentro da arca?
Vamos ver? A arca, ela tinha três conteúdos muito importantes. Dentro da arca tinha as tábuas, o maná e a vara de Arão. As tábuas que estavam dentro, então olha só, para a presença do Senhor, né, a arca ela era forrada com a madeira de acácia. E a madeira de acácia era uma madeira que ela era durável, ela não apodrecia, ela era resistente à chuva, ao sol, ao vento, a qualquer situação que eles enfrentassem ali. O ouro, né, que era todo feito de ouro, um material resistente também ao tempo, e essa madeira que não apodrecia. Olha que maravilhoso, queridos. E ali dentro, né, colocaram a tampa, né, propiciatório, 2 guardiões, e dentro estava. Então, dentro da presença do Senhor, o que estava ali dentro da arca? As tábuas, o mandamento, a palavra, o testemunho da palavra do Senhor, né, que foi liberado a Moisés no Sinai para toda a congregação, todo o povo. O maná, que representava o pão vivo que desceu do céu, o Mashiach, o nosso Senhor Jesus, um sustento para todas as gerações, e a vara de Arão, que representava um sacerdócio, né? Olha que poderoso. Então, todas as vezes que nós olhamos, como que eu vou trazer a presença de Deus para dentro da minha casa? Isso é muito importante. Então, para que a presença do Senhor esteja manifesta dentro da minha casa, é necessário que tenha o quê? A palavra do testemunho, né? Os mandamentos do Senhor, toda a palavra do Senhor. O pão vivo, que é Jesus, o nosso Mashiach, né? Que desceu dos céus, um sustento para todas as gerações. E sacerdócio. Então, isso é muito importante. Puxa, mas dentro da minha casa, né? É só eu que sirvo o Senhor. O meu marido ainda não serve o Senhor. Então, você, mulher virtuosa, vai fazer este papel enquanto ainda o sacerdócio do seu marido não foi levantado. Mas você vai orar ao Senhor e manifestar esse desejo no coração para que o Senhor ouça. Pai, enquanto meu marido ainda não é o sacerdote, eu faço esse papel até que ele se levante, até que ele acorde, até que ele desperte, até que ele ame o Senhor. E eu vou clamar até que ele ame o Senhor. Porque, queridos, o amor, um homem, uma mulher que ama Deus, ela potencializa, porque ela é terra, né? Ela é geradora. Mas um homem que ama Deus, olha a proporção que ele carrega. Uma sementeira toda para todas as gerações. Ele multiplica, ele potencializa muito mais, porque ele é gerador, né? Ele é gerador, ele que gera, né? A mulher gestaciona, ele que gera. Então, você vai orar, você vai clamar, Senhor, desejosamente, toda essa presença que eu estou trazendo nesse período desses 50 dias, venha alcançar o sacerdote desta casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Por todos os tempos. Essa é a maior função de todas as mulheres. Ah, mas eu não tenho nenhum sacerdote, eu sou sozinha. Então, se você ainda tem esse desejo de ter uma pessoa na sua vida, comece a orar por ela e clamar por ela. Porque muitas vezes as pessoas querem começar um relacionamento e não procuram essa característica principal. Quando eu cheguei na igreja, eu era solteira ainda, e eu clamava ao Senhor, eu olhava ao Senhor, falava, Senhor, eu não sei se eu vou casar, né, porque eu achava assim que eu já era velhinha. Eu tinha 26 anos, e eu achava assim, Senhor, mas se um dia o Senhor tivesse desenho para mim, que ele seja um homem que ame o Senhor mais do que eu, porque isso era muito importante. E isso foi uma das características dos quais eu escolhi. Eu não fui por financeiro, eu não fui por beleza física, mas eu queria que ele tivesse um amor
extraordinário pelo Senhor, porque aí sim eu estaria segura. E aí sim, os dois amando o Senhor, o que iria girar nessa casa, né? Um portal de bênçãos para todas as gerações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então você ora ao Senhor. Não, meu desejo é que agora eu já estou sozinha, não tenho mais ninguém. Então você vai orar por um sacerdócio seu pessoal, que o Senhor está liberando para que você seja boca de Deus em qualquer lugar que você for, e que você possa continuar ensinando cada vez mais. E o Senhor manifesta o desejo dos nossos corações, que é ser testemunhas vivas do seu amor, em nome de Jesus. Amém? Então, Davi, ele tinha essa preocupação muito grande de que a presença precisava estar na vida dele. Ele tinha isso como uma base principal da vida dele. Salmos 26. Salmos 26. Salmos 26. Salmos 26. Verso 8. Davi, todos os salmos dele, ele exalta a presença do Senhor, queridos. Em todos os salmos, ele clama a presença do Senhor, ele busca o Senhor. Tudo que ele tinha que enfrentar, tudo que ele tinha com que lutar, tudo que ele tinha que amar, tudo que ele tinha que fazer, o Senhor estava à frente. Por isso que ele era bem sucedido. E ele diz assim, Salmo 26, 8. Eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar aonde a tua glória assiste. Uau! Senhor, em outra tradução, Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Amém? Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, para só temer o teu nome. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Queridos, muitas das nossas orações que são praticadas ao Senhor, todas as vezes que nós começamos a orar ao Senhor, nós colocamos, olha, vamos fazer um jejum, está determinado jejum, e nós começamos a orar, né? Então, nós começamos as nossas orações da forma, né? Senhor, eu apresento a minha casa, meus negócios, finanças, Senhor, eu apresento a minha vida, Senhor, eu apresento a minha família, Senhor, eu apresento a igreja de Cristo, Senhor, eu apresento a minha liderança, e assim a gente vai orando. Pai, te dou graça, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, né? Nós colocamos muitas coisas. Só que no meio das nossas orações ou para o final, elas sempre vão terminar como? Muitas das nossas orações que são praticadas ao Senhor terminam repetidas cargas emocionais em sofrimentos, decepções, medos, inseguranças, falta de perdão, raiva, arrependimentos, abandono, vergonha, inseguranças. No meio das nossas orações ou no final, a gente sempre acaba apresentando alguma dessas razões, principalmente a questão de quando a pessoa está ferida, ela vai para a questão de estou abandonado, estou esquecido, estou aqui, por isso que eu estou nesse jejum buscando o Senhor. Agora vamos lá, não é que não é errado, nós estamos na presença do Senhor, e a presença do Senhor, queridos, ela me supre. Davi falou assim, olha, Senhor, tudo pode me faltar,
Mas não, o Senhor não me falte. Por favor, a sua presença não me falte. Eu não posso andar sem o Senhor. E muitas vezes nós colocamos as nossas motivações pessoais dentro das nossas orações, porque é um anseio da nossa alma que acaba saindo. Principalmente mulheres, elas acabam orando e colocando as emoções e vão expressando e verbalizando. Agora, qual que é a questão de nós colocarmos muitos dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações dentro das orações? Qual que é o problema? O problema, queridos, é que a palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, né? Olhando, clamando, vigiando, observando. 1 Pedro 5:8 diz assim: sedes sensatos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Como que ele vai comer-nos? Se ele é um espírito, ele vai olhar as áreas que estão sendo expressadas da nossa própria vulnerabilidade. E que não é que a gente não possa estar colocando isso diante de Deus, nós precisamos colocar. Nós somos os seres que precisamos e necessitamos do nosso Senhor. Mas as áreas da nossa vulnerabilidade verbalizadas, o que vai acontecer? Ele vai estar olhando atento, olha, está fragilizado nessa área, está enfraquecido nessa área. Ele vai saber. E aí o que ele vai fazer? Então esses espíritos vão fazer o quê? Eles estão escutando, estão vendo, porque onisciente eles não são, né? Mas esses espíritos vão começar a lançar os seus ataques e arquitetar toda uma estratégia nos locais aonde nós temos mostrado essas vulnerabilidades. E aí que nós precisamos estar atentos para 3 coisas importantes, né? Eu separei aqui, enquanto eu estava preparando a palavra, para poder colocar isso para vocês nessa semana de oração e clamor. 3 situações, 3 níveis de verdade que se enfrenta a cada dia. Primeiro, há um caos daquilo que nós sentimos. Então, para nós, a situação que nós estamos vivendo, ela tá tão sem resposta que vira um caos, né? Então, há um caos daquilo que nós sentimos. Primeiro nível. Segundo, há um caos daquilo que o inimigo incita em nós. Porque se ele já está ouvindo as áreas que nós estamos orando em vulnerabilidade, o que ele vai fazer? Ele vai incitar. No meio daquele caos, ele vai começar a incitar em nós, né? Aquilo que ele vai fortalecer do que nós estamos olhando. E terceiro, que nós não entendemos. Primeiro nível, há um caos daquilo que nós sentimos. Segundo nível, há um caos daquilo que o inimigo incita em nós. Terceiro nível, que seria o superior. Deus está no controle de tudo. Ele traz ordem ao caos. Ele é especialista em pôr ordem. A terra, outrora, era sem forma e vazia. E estava num caos. E ao som da sua voz, ele reconstruiu. Esse final de semana nós estávamos ali em Brodowski. Nós fomos ali participar da ministração da aula, né? E nós estávamos ali com o apóstolo e ele estava ministrando sobre a questão da verdade, né? E uma das coisas que eu achei assim, um objetivo muito importante, eu falei, puxa, objetivo muito importante mesmo, né? Demoramos um pouquinho, por isso que ontem eu não ministrei, porque nós acabamos passando na outra cidade, meu marido ministrou e saímos bem tarde da cidade, chegamos segunda-feira bem de manhãzinha,
e depois nós precisamos dormir, porque nós não estávamos aguentando, né? Porque a gente bateu a estrada inteira acordado, né? E chegamos bem assim de manhãzinha mesmo. Por isso que não teve ministração ontem. Mas olha que interessante, né? E ele disse assim, olha só. Que quando o Senhor, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Deus criou a terra. Ela estava perfeita. Houve uma pausa. Gênesis capítulo 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia. Então, primeiro, em Gênesis 1, a gente olha assim, que parece que é um versículo atrás do outro. E ele disse, não, pensem um pouco, houve uma pausa. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2, houve uma pausa. Primeiro o Senhor criou a terra e ela estava perfeita. Isso porque Lúcifer ainda não era o diabo. Então ele estava junto nessa criação. Quando ele se rebelou, Gênesis 2, e a terra, e ele foi subjugado e desceu para a terra era sem forma e vazia. Versículo 3. E aí o Senhor começou a recriar a terra. Quando ele falou, haja luz, e ele começou a recriar. Olha que interessante, queridos. E ele estava falando justamente a respeito da questão da verdade. Porque o que é a verdade? Ele estava falando sobre isso, né? Ele falou assim, a verdade que é para um não é para o outro. Mas a mentira, como uma arma de ataque, ela vem para maquiar a verdade e derrubar os outros. Então, pessoas que ficam sempre na espreita, pegando a verdade e transformando em mentira para derrubar uns aos outros. E o inimigo não é diferente, porque o que ele faz? Ele faz com que a palavra de Deus, que é a verdade para nós, qual que é a verdade para nós? Deus está no controle de tudo. O Senhor te chamou. O Senhor chamou Moisés e falou, Moisés, eu tenho uma obra gigantesca para fazer. Moisés ficou fazendo quase, né, uma tipologia do papel do Senhor Jesus. Vai pegar um povo que está escravo, tirar eles da escravidão e vai levar para uma terra do qual eu tenho prometida. Moisés fez todo esse processo. Moisés falou, Senhor, não, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Davi também clamou a mesma coisa. Ele falou, Senhor, pode me faltar qualquer coisa, mas a tua presença não me falte. Eu não posso ficar sem a sua presença. Eu preciso trazer a arca, preciso trazer a presença para Jerusalém, porque isso é o que me faz viver e que me traz garantia de vida. E então nós precisamos entender. Estou orando essa semana toda, eu vou verbalizar. O que eu vou verbalizar? Cuidado. O inimigo, seres sensatos e vigilantes, porque o inimigo, ele está querendo pegar tudo que nós estamos verbalizando. Estou orando, estou clamando a presença do Senhor e eu não posso verbalizar meu sentimento para Deus? Ore. Por isso que nós temos a oração em línguas, né? Cuidado com o que você está verbalizando, porque há um caos daquilo que sentimos. Há um caos daquilo que o inimigo incita contra nós, daquilo que nós já verbalizamos. Mas acima disso tudo, há um terceiro e alto nível. Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Ele traz ordem a partir do caos. Ora, a terra, ele fez a terra, né? Deus criou os céus e a terra. 2. E a terra ficou sem forma e vazia. Então Lúcifer já tinha se transformado, né, no inimigo e foi lançado para o abismo.
E Gênesis 1:3, Deus começou a recriar, reconstruir. Queridos, não tem nada que está quebrado, bagunçado, desorganizado, que se você não colocar o Senhor à frente e a presença dele, ele não possa colocar ordem nas nossas vidas. Há uma verdade expressa. Dentro da presença do Senhor tem 3 coisas importantes das quais nós precisamos valorizar. As tábuas do testemunho, a própria palavra do Senhor, o maná, o pão vivo que desceu do céu, o sustento para todas as gerações, e a vara de Arão, o sacerdócio, a separação. Estou me separando, é um jejum, é um processo, são semanas. Eu estou me santificando nas minhas 6 horas, nas minhas 12 horas, no período que você precisar. Se separou, é seu, Senhor. Pai, eu preciso da tua presença. Há um clamor, há júbilo, há alegria. Queridos, nós precisamos orar ao Senhor com alegria. Nossa, mas está um sufoco. Eu estou vivendo um sufoco de um caos financeiro. Eu estou sofrendo um caos porque eu luto sozinha dentro da minha casa, da minha geração. Eu estou sofrendo um caos porque eu não tenho resposta. Quem é como o Eterno? Queridos, o apóstolo estava falando. Nós somos os justos da terra, queridos. Um povo santo, adquirido, onde o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Então você não é qualquer coisa. Clame, cante com júbilo. Voltando à palavra de 1 Crônicas 15. E foram Davi e os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca do Senhor da casa de Obed-edom. Estava conversando com uma pastora no domingo. E ela falou uma coisa tão linda. Eu falei, nossa, tá falando minha ministração da semana. E ela disse assim que Obed-edom, quando a arca chegou na casa dele, ele era um senhor de 70 anos. E ele andava com um cajadinho, um apoio, né? E um manto. Quando a arca entrou dentro da casa dele, ele jogou o manto e diz que o corpo dele ficou como um homem de 50 anos. E ele sabia que a presença tinha entrado dentro da casa dele. Uau! Glória a Deus! O Senhor renove as suas forças, o Senhor te traz uma porção adicional de força para você prosseguir. Eia, levante-se, ande, mova-se. Porque as bênçãos, elas querem correr e te alcançar. Mas para te alcançar, você tem que estar correndo diante daquilo que o Senhor já tem preparado para você desde antes da fundação do mundo. E a salvação de Cristo Jesus te garante a vitória. Porque o Senhor, Ele foi lá no inferno, tirou o governo da mão do inimigo e entregou para nós domínio, governo, autoridade. Mas nós precisamos tomar cuidado com as nossas orações, para que no fim delas nós não começamos a verbalizar nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas tristezas, nossas decepções, nossos medos, nossas inseguranças, nossas faltas de perdão, nossa raiva, nosso arrependimento, nossa situação de abandono. Estou abandonada? O Senhor falou, mas criatura, já dei tudo. E dentro da minha presença tem o testemunho da minha palavra que está disponível.
Em nome de Jesus, sustento, pão vivo, Machia, sacerdócio. Levante-se e ore, levante-se e faça a sua parte com alegria. Tendo Davi ajudado os levitas que se levavam a arca do Senhor, ofereceram ofertas, sacrifício, 7 novilhos, 7 carneiros. Davi ia vestido de manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, chefe dos que levaram a arca dos cantores. Davi vestia também a éstola sacerdotal de linho. E assim todo Israel fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor ao som dos clarins, das convocações das trombetas, dos símbolos, trazendo ressoar alaúdes e harpas. Creia no Senhor teu Deus. Creia nos seus profetas e prosperareis. Queridos, creiam na palavra do testemunho, o mandamento que desceu com fogo do céu para o Sinai, para que todo o povo de Israel, de geração em geração, de geração em geração, confirmasse a aliança com o nosso Deus, de que o Senhor tem terras, heranças, possessões, virtude, vicissitudes, vontade de viver. Amém? Que haja em você, que haja em nós, em todos aqueles que vão ouvir, vicissitudes, vontade de viver e continuar vivendo. Não importa a provação que nós estamos passando. Todos os que servem ao Senhor com idoneidade estão sofrendo ataques violentíssimos. Estamos sofrendo desonras, muita desonra. Todos aqueles que servem ao Senhor com idoneidade estão debaixo de desonra. Está no pecado. Não é isso não, queridos. É porque o inimigo das nossas almas, nesse tempo de apostasia, vai atacar os idôneos, para que eles sejam difamados, desonrados. Porque a vontade do inimigo é que você se torne um capacho, para que os outros pisem por cima e limpem os pés. Mas essa não é a verdade do Cristo vivo. Porque ele disse, eu tenho um tesouro escondido em vaso de barro. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, que você possa brilhar, porque não tem como esconder uma candeia debaixo da cama e ela não iluminar. E se você está ouvindo essa palavra é porque você tem anseio pela presença do Senhor. Que nessa semana a sua oração, a minha, a sua oração, a nossa oração seja essa. Com alegria, com júbilo e clamor. Porque a presença do Senhor, ela é importante. Ela é necessária. Ela é fundamental. Ela é a verdade em nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nesse início de semana, Pai. Que essa semana seja uma semana, Pai, de chamas acesas, de brasas acesas. Amontoe brasas vivas sobre a nossa mente, Senhor, nossos pensamentos, para que nós possamos conduzir a presença do Senhor para dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que o testemunho da palavra que foi guardado dentro da arca, as palavras registradas nas pedras, Pai, o pão vivo que desceu do céu, sustento, Machia para todas as gerações, e o sacerdócio da vara de Arão possa florescer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, que o nosso empreendimento vá à frente à presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nos nossos projetos a presença do Senhor esteja à frente. Pai, em nome de Jesus, para todos que estão manifestados dentro desse grupo, Pai, buscando por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, recebam vida,
vicissitudes, vidas, Pai, em nome de Jesus, que se levante, Pai, toda enfermidade cai por terra. Na autoridade do nome de Jesus, toda alma enferma, reconcilie com a vida de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a estar sempre sensatos e vigilantes, porque, Senhor, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso redor querendo pegar todo tipo de oração e nas áreas de vulnerabilidade da nossa alma, atacar e nos oprimir e nos aprisionar e fazer com que a gente fique sem força, arrancando toda a força da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Pai, nós cremos na Tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos e as minhas irmãs que vão ouvir essa palavra, Senhor. E essa semana nós possamos caminhar em unidade, Pai, como um pelotão. Ah, Senhor, obrigado, Pai, porque hoje é o último dia do mês de Tammuz. E amanhã entrará as janelas das primícias de Rosh Chodesh, do mês de Ave, do mês da paternidade. Que o Senhor continue sendo sempre o nosso Pai. Abençoa os nossos líderes, abençoa os nossos apóstolos, abençoe os nossos pastores, abençoe os nossos profetas, abençoe os evangelistas. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres, mestres, que continuam ministrando a palavra do Senhor e nos ensinando o caminho da verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, próspera, frutífera. Que o Senhor abra o bom tesouro dos céus e derrame recursos. Misericórdias que se renovam a cada manhã. Os novos pensamentos, novas células, novos neurônios. Para que você tenha criatividade e para adquirir os bens. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.